Boa tarde a todos. Eu queria saudar o Gabriel, presidindo a mesa, na pessoa dele e todos os presentes. Queria agradecer a presença de vocês todos, prestigiando aqui os nossos trabalhos científicos, né? E esse trabalho surgiu, o meu tema de pesquisa é sobre banco de dados e banco de dados genético. Mas esse tema surgiu durante também o mestrado, durante a cadeira do professor Nereu, Processo Penal Contemporâneo, né? E para mim surgiu mais particularmente em função de uma pesquisa empírica que foi levada adiante pelo grupo de criminologia Candango de Brasília, e foi uma pesquisa de campo feita pela professora Ela Vieco Castilhos e por uma promotora do Ministério Público do Distrito Federal, doutora Fabiana. E essa pesquisa foi feita em 5.000 processos de furto e roubo lá no Distrito Federal. E diversas conclusões na pesquisa foram bastante interessantes, né? E surgiu então a ideia de falar um pouco do papel da vítima dentro do nosso sistema, dentro da persecução penal. Antigamente, quando os conflitos penais eram resolvidos através da vingança privada, a vítima tinha amplos direitos, né? No entanto, muitas decisões se mostravam passionais e absurdas, injustas, né? Depois o Estado monopolizou a solução dos conflitos. Os julgamentos se tornaram mais imparciais. Mas nesse novo contexto, qual o real papel da vítima? Que papel a vítima passou a desempenhar dentro desse contexto? O Código de Processo Penal prevê apenas alguns poucos dispositivos, falando do arresto, do sequestro e da hipoteca legal. Recentemente, diversas alterações legislativas têm ocorrido, né? Mas até que ponto os operadores do direito mudaram a sua visão sobre o real papel da vítima no processo penal? Então é sobre isso que eu pretendo falar, sobre 5 enfoques. Primeiro, a questão da reparação dos danos. Depois, a questão da participação da vítima na iniciativa da ação penal. Depois, a participação da vítima na produção da prova. Quarto, as inovações legislativas. E quinto tema é o tratamento dado à vítima pelo sistema. Bem, iniciando então pela reparação dos danos. Entenda-se reparação dos danos tanto como a restituição do produto do crime e também os danos materiais e morais que a vítima sofreu. A reforma do Código Penal, já em 84, trouxe um primeiro dispositivo que seria a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, desde que o acusado reparasse os danos ao ofendido. Depois, a Lei 9.099 previu diversos dispositivos, o acordo civil e a transação e a suspensão condicional do processo. Esses dois últimos não apenas em relação à vítima, né? Não apenas em relação aos crimes de iniciativa de ação pública, privada, também os de iniciativa de ação pública. Depois, a Lei 11.719 de 98 introduziu um dispositivo no artigo 387 do Código Penal. Introduziu o inciso 4º, que determina que o juiz, ao condenar, já deve fixar o valor da reparação dos danos. Então, foi um avanço legislativo muito importante na questão da reparação dos danos e nessa visão de que a vítima não pode mais ser tratada como mero objeto de prova. Ela também é sujeito de direitos. Nessa pesquisa que foi levada a cabo pelo grupo Candango de Criminologia lá de Brasília, ficou constatado que menos de 15% dos processos, desses 5.000 processos analisados, menos de 15% desses 5.000 processos reconheceu o direito de reparação da vítima. É verdade que os processos analisados nessa pesquisa empírica foram anteriores a essa lei de 98 que determinou que o juiz fixasse o valor dos danos já na condenação, né? Então esses processos são anteriores a essa lei.
Mas mesmo antes dessa alteração legislativa, se vê que a cultura jurídica não era de ver o processo penal também como um garantidor dos direitos da vítima, especialmente a reparação dos danos. Depois, o segundo aspecto que eu queria abordar é com relação à participação da vítima na iniciativa da ação penal. A grande maioria dos crimes, a iniciativa da ação penal é pública incondicionada. Em uma pequena porcentagem temos os crimes condicionados à representação e um percentual ainda menor os crimes de iniciativa privada. Porém, essa pesquisa também levantou uma característica importante. Nesses crimes de furto e roubo, a participação da vítima na iniciativa da ação penal é muito importante, porque nos crimes de furto e roubo, os crimes só chegam ao conhecimento do Estado através da vítima. É a vítima que relata, que vai até a delegacia, comunica a ocorrência. Muitas vezes é a vítima que prende em flagrante a pessoa que cometeu o furto, o assaltante, né? Ou a prisão se dá por auxílio da vítima, porque é a vítima que comunica a polícia militar, que está diligenciando, a polícia militar detém o suspeito, a vítima está ali perto, reconhece no momento o suspeito, né? Então, a participação da vítima na iniciativa da persecução penal, ela é fundamental, se chegou a essa conclusão. Então, não haveria aí uma espécie de contradição se o sistema diz que a maioria dos casos da ação penal, a iniciativa pública é incondicionada, ou seja, a vítima não tem participação nenhuma. Na prática, se vê que não é bem assim, que pelo menos nesses delitos que a pesquisa tratou, a participação da vítima é muito importante para que o fato chegue ao conhecimento do Estado, para que o fato não integre a cifra negra, né? E para que tanto a polícia como o Ministério Público tenham condições de investigar e depois ingressar com a ação penal. Um terceiro aspecto que eu queria abordar é sobre a participação da vítima na produção da prova. A vítima vem tratada no nosso Código de Processo Penal, no título 7 da prova, mais especificamente no capítulo 5, ofendido. Então, o ofendido ele é tratado como um informante, né? Interessante um dado que essa pesquisa trouxe. Apenas 2,31% dos casos, desses 5.000 processos que a pesquisa tratou, apenas 2,31% a vítima foi chamada para audiência de proposta de suspensão do processo. Sendo que esse instituto foi aplicado em 20% dos casos, ou seja, 25% desses 5.000 processos, desses 25%, 2,3% a vítima foi chamada para audiência de proposta de suspensão do processo. Então se vê que a preocupação com a reparação dos danos é pequena. No entanto, a mesma pesquisa traz um outro dado. 76,92% dos processos, a vítima foi ouvida na instrução do processo. Então, a pesquisa conclui de uma maneira correta, na minha opinião, que a vítima é vista como um objeto de prova, né? Só que isso parece incongruente, porque a jurisprudência já do Supremo há muito tempo reconhece o próprio acusado não mais como objeto de prova. O próprio acusado já é visto hoje como sujeito de direitos e garantias, né? Então, por que a vítima é vista dessa forma como um mero objeto de prova? Ou seja, os operadores do direito não têm uma preocupação com os direitos da vítima, com a reparação dos danos, com a iniciativa da ação penal, né? Esse panorama tem mudado. Diversas inovações legislativas têm surgido. A reforma do Código Penal em 84 já foi citada por mim. Depois a Lei 9.099 também foi citada. Depois tivemos a Lei 9249 de 95, que em seu artigo 5º previu que o pagamento do tributo, da contribuição ou de seus acessórios é causa extintiva da punibilidade nos crimes da Lei 8.137 de 90, crimes contra a ordem tributária, e também nos crimes da Lei 4.729 de 65, crime de sonegação fiscal. Depois veio a Lei 9503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, que previu uma multa reparatória
Depois, na Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, no artigo 12, está prevista uma pena de prestação pecuniária, que será revertida em benefício da vítima. Depois, em 98, tivemos a Lei 9714, que no Código Penal, no artigo 45, parágrafo 1º, previu aí a pena de prestação pecuniária para os outros crimes. Depois, em 99, tivemos a Lei 9807, que criou o Sistema Nacional de Proteção às Vítimas e Testemunhas. Depois, em 2008, tivemos a Lei 11.690, que no artigo 201 do Código de Processo Penal trouxe diversos dispositivos importantes sobre a proteção da vítima. Dentre eles, que a vítima deve ser comunicada do ingresso e da saída do preso na prisão, que a vítima deve ter o direito a atendimento multidisciplinar, psicossocial, jurídico e de saúde, que será custeado às expensas do ofendido, do acusado ou do Estado. E também, essa lei alterou o Código de Processo Penal no artigo 201, prevendo que o juiz deve preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da vítima, e se for necessário, que o processo ocorra em segredo de justiça. Por fim, o projeto de Lei 156 de 2009, de iniciativa do Senado, prevê no livro 1º, que é da persecução penal, no título 5º dos direitos da vítima, são 3 artigos, artigo 90, 91 e 92. E ali estão previstas diversas inovações nesse projeto do novo Código de Processo Penal. Algumas inovações são interessantes. Por exemplo, ali está previsto a linha que diz que a vítima terá o direito de ser tratada com dignidade, terá direito a atendimento médico e atendimento psicossocial, terá direito a exame de corpo de delito, deverá ser comunicada da conclusão do inquérito policial, terá direito de cópias do inquérito policial e da ação penal, deverá ser orientada acerca do direito de representação, da ação penal subsidiária, da ação civil por danos, da adesão civil à ação penal e também da composição dos danos. Também prevê esse projeto do novo Código de Processo Penal, que a vítima terá a prerrogativa de prestar declarações em dia e horário diverso do acusado, terá que ser ouvida antes das testemunhas, deverá receber especial proteção do Estado, será encaminhada a casas de abrigo ou programas de proteção à mulher e, por fim, obterá o valor do prêmio do seguro obrigatório dos danos pessoais nos crimes ocorridos com veículo automotor. Então, como podemos verificar, a legislação tem mudado, né? Há uma maior preocupação do legislador com relação à pessoa da vítima, né? Mas, assim, eu queria concluir essa comunicação questionando até que ponto os operadores do direito estão preparados para essas alterações, até que ponto os operadores, desde lá da polícia até a execução da pena, né, estão preocupados em que a vítima tenha seus direitos preservados, até que ponto a vítima deixa de ser vista como um objeto de prova e passa a ser vista também como sujeito de direitos e obrigações. Então, eu concluo deixando esse questionamento no ar e abrindo a palavra para os colegas para o debate.